Agora, você sabe que ontem eu recebi um vídeo que me foi enviado pelo Chico, enviado a ele por uma pessoa, mostrando que ninguém está distante de ninguém na Terra mais do que 6 contatos. Sim. Você Eu conheço conhece? a teoria do 7. É do 6. É 6 esse aí? Ninguém, eu não estou mais distante do Obama do que 6 relacionamentos no máximo. Eu chegaria no Obama. No caso do Obama, acho que com 2 relacionamentos eu chego nele. De um bom amigo de um capelão dele, tanto quanto eu tenho uma relação direta com um dos capelães dele. Então, um telefonema. Agora, tem gente que você está mais distante, mas você chega no Putin com 6 pessoas. 6 contatos, chega qualquer um na Terra. É, cara. Tem Putin que com o telefonema. Com o telefonema até vem delivery. Ela vem até você. Tem Putin que faz isso com você. Com né? uma ligação, ela tá te atendendo. Call free. Agora, você veja só a prova disso. O rapaz queria falar comigo. Aí me escreveu no Facebook, eu já disse, não percam tempo, eu não tenho tempo para abrir. Aí eu olho lá, tem assim, de uma semana para outra, 1000 e não sei quantas cartas. Fora que vai ficando acumulada. Eu sei como é. Aí tem milhares. Como é que eu vou abrir? Eu nem olho, eu passo. Aí escreve ali a jogar num buraco negro. Eu tenho dito pro povo, o único lugar onde eu respondo é aqui. Não adianta também descobrir meu e-mail e mandar, porque eu não vou lá. E sabe o que eles fazem quando você não responde? Manda pra mim assim, mostra pro Caio. Aí no outro dia, eu não mostro, no outro dia tá no papo de graça. Tá o vídeo. O vídeo, Então, essa pessoa escreveu e nada. Aí ele arranjou um amigo que conhecia o Chico e o Chico mandou pra mim. Então foi no 3º grau? Foi. O 3º contato. E hoje ele vai falar com a gente no Skype aqui. A história dele não é como a do André Adão, lá da Itália. Porque o André Adão era um travesti heterossexual. Sim. Que ficou travesti por questão de conveniência e por aquela relação adoecida com igreja, pai, família e tudo mais. Mas sempre foi hétero. E voltou a ser hétero e agora está namorando, vai casar, é gerente de uma loja da Jaguar em Londres. Jaguar, tá tirando onda. Nosso amigão querido. Então não é esse caso. Esse nosso amigo, ele é potencialmente heterossexual. Mas com 6 anos de idade ele foi viciado e não parou de ser usado sexualmente jamais, a vida inteira. Então todo o prazer que ele desenvolveu psicologicamente foi por via anal. Então, mas ele sabe no coração que ele é filho de um trauma, embora este trauma o oprima e provoque desejos nele. De tal modo que ele, num dado momento da vida, resolveu se tornar travesti na Europa. E botou silicones, implantes, alterou a voz, fez tudo que pôde. Tomou todas as providências. Todas as providências. Só que alguma coisa aconteceu com ele, ele foi entrando num processo de arrependimento, de conhecer o Evangelho, e ele não está nessa de cura gay. Ele não está dizendo, eu agora virei hétero. Não, ele diz, eu sou um cara que sinto vontades na direção que eu não deveria. Reconheço que é marca profunda de um trauma. Mas eu não vou negar que é nessa direção e só nessa direção que eu tenho atratividade. Só que eu ganhei a consciência de que eu posso me tornar um eunuco por amor ao reino de Deus. Eu posso não transar, eu posso não fazer o que é contra mim. Começou isso na minha vida porque eu fui abusado, por que eu vou ficar me abusando contra mim até o fim da vida? Se eu não sou isso. Eu achei interessante o entendimento dele, é isso que a gente ensina, é isso que nesse caso a gente propõe. E aí eu falei, olha, se você quiser, o que você quer? Ele já vai dizer o que ele queria, não é? Solta o vídeo que ele me enviou, por favor.
Oi, pastor Caio Fábio, tudo bom? Prazer, meu nome é Tiago Oliveira e sou seu seguidor no Facebook, estou sempre acompanhando o seu programa, mandei alguns e-mails para o senhor, mas não tive resposta. Sou um ex-travesti e eu gostaria muito de lhe pedir uma ajuda, pastor. Se o senhor, com a sua grande influência, o senhor poderia me ajudar a conseguir uma cirurgia para remoção de silicone, pastor. Queria te pedir isso do fundo do coração. Não quero que o senhor me dê dinheiro, não quero que o senhor pague nada para mim. Se o senhor puder apenas pedir a ajuda, que o senhor, com a influência que o senhor tem, eu tenho certeza e fé em Deus que o senhor pode conseguir isso. E eu gostaria de lhe pedir que o senhor me abençoasse a conseguir a cirurgia para remoção do silicone. Pois bem, conversei com ele depois disso e marcamos de conversar aqui no Papo de Graça. Daqui a mais um pouco, se você esperar, você vai certamente participar. E ele viveu uma vida de travesti intensa. Então, Caio, ele não é heterossexual, mas ele também não é homossexual? Ele não se sente homossexual porque ele disse que toda a provocação que ele teve desde o início começou com abuso com 6 anos de idade, não parou de acontecer todo dia o resto da vida dele, até que todo mundo dizia, você é isso, ele resolveu dizer, então eu vou viver sendo isso. Mas quando ele conheceu o Evangelho, a mente dele disse, não, você é só um traumatizado, e que vive com essa tentação horrorosa, mas também não vai correr o risco de querer se unir a uma mulher, nem isso, nem aquilo, para não fazer um vexame, carregando um espinho na carne tão pesado quanto esse, é melhor você ficar quieto. E ele disse, olha, eu quero me livrar disso tudo e quero viver como um eunuco. É a decisão final. Quero viver sem sexo. Tem tantas maneiras de servir a vida, sem precisar de sexo. Então eu estou querendo ficar livre disso, mas quero tirar tudo que eu botei no tempo desse engano. E ele quer saber se aparece alguém, a semelhança do Dr. Jorge, que ajudou o nosso amigo André Adão. Sim, André Adão. Se alguém tiraria, porque custa algum dinheiro fazer a remoção desse material. E ele não tem esse recurso. Nós temos no ar conosco o Tiago. E eu já expliquei antes o que ele quer, ele vai falar ainda conosco, ele terá a chance de dizer ele mesmo. Mas ele enviou para nós 2 fotos do tempo em que ele vivia como travesti. Então eu peço ao Fernando que as exponha. Olha aí a primeira foto, é um semblante bem feminino, ele fez de tudo para se tornar uma mulher. Você vê aí os apliques todos de silicone. Era um travesti bonito. Alterou a voz, alterou todos os formatos. E hoje ele está aqui conosco com uma outra vontade. Eu quero que vocês o ponham no ar. Bom dia, meu querido Tiago. Bom dia, pastor Caio. Tudo bem, Tiago? Bom. Eu não estou te ouvindo tão bem. Você vai ter que usar exclusivamente o Skype e baixar qualquer som. Só o Skype, não use nem o som de nenhum monitor para não criar nenhum problema de confusão de som, tá bom? Tá. Exclusivamente com o Skype. Tá certo? Tá ok. Tá. E me diga, ontem a gente conversou e você me narrou a sua história. Se eu entendi bem, eu vou falar um pouco mais, Thiago, porque o seu som não está tão bom. Então eu vou deixar você ser econômico na fala, porque se você for fazer a narrativa inteira com o som tão quebrado como está, vai ficar difícil a compreensão. Você me corrija, tá bom? Ok. Se eu entendi bem, com 6 anos de idade, você começou a ser abusado sexualmente por um irmão mais velho. Isso. E que viciou você na prática da homossexualidade. Isso não cessou dele, vieram outros. Correto. Pessoas na família, inclusive, próximas a você, enfim.
você teve... Pode botar metade lá, por favor, para eu vê-la, é mais agradável para mim. Você sofreu esse tipo de abuso de pessoas também próximas a você, antes de sofrer dos mais distantes. Foi assim? Foi. Aham. E quando foi que você constatou que pelo uso, pelo abuso, você tinha ficado viciado na prática homossexual? Quando eu comecei a sentir a necessidade de buscar companheiros, buscar homens. E todo mundo já começava a dizer, ai, você é gay, você é gay, você é gay. Eu acabei acreditando no você é gay. Uhum. Você tinha que idade, mais ou menos? Olha, a primeira prática, como o senhor mesmo disse, eu tinha 6 anos de idade, foi o meu irmão mais velho. Uhum. E depois eu comecei a buscar, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Sei. E o seu irmão mais... É o uso de mim. Seu irmão mais velho foi uma prática cotidiana dos 6 anos para frente. Isso. Uhum. E depois dos 14 anos, você se tornou então convencido de que provavelmente aquela fosse a sua vontade. E passou a ser ávido e procurar homens. Sim. Comecei a procurar vizinhos, colegas, e sempre encontrava, então foi aquela prática que eu me acostumei e aceitei, né? Uhum. Porque eu acho que tudo aquilo que dá prazer, apesar que não é nem só a prática sexual, eu tive uma criação de um pai alcoólatra, eu não tive um pai presente, meu pai sempre agredindo, então eu nunca tive um carinho de um pai. Então eu busquei até isso também, eu acho que o carinho de um pai faz muita falta, gente, sabe? Uhum. Eu comecei a buscar e encontrei carinhos de homens, só que de outra forma. Uhum. Até o advogado da família, que eu venho de uma família um pouco conhecida em João Pessoa, só que eu me afastei deles todos. Hoje eu moro em Porto Alegre. Ele fez uso de mim também, sabe? Na separação da minha mãe com meu pai, ele teve situações onde ele conseguiu se aproveitar. E eu pedia, porque se aquilo era normal para o meu irmão, também não ia ser anormal para o advogado, né? E quando foi que você resolveu impersonar a figura feminina na sua prática de vida? Eu perdi minha mãe aos 15 anos de idade e meu pai me mandou embora de casa. Então eu fui morar no mundo e quem abriu as portas para mim foram os homossexuais, os travestis. E eu vendo a forma que eles trabalhavam, ganhavam dinheiro, eu comecei a ir também, a me prostituir nas avenidas de João Pessoa. E a gente começa a ver que quanto mais feminino você está, mais dinheiro você ganha. Busca o quê? É a juventude, é a feminilidade. Eles não querem assumir que estão saindo com um homem, né? Eles querem botar aquela imagem que eles são os héteros que estão saindo com uma mulher, mas por trás a mulher são eles, né? E então eu comecei a viajar para outras cidades, a percorrer o país, fui para São Paulo, até que quando eu fiz 18 anos, no dia 10 de março, eu fui para Paris. Paris, fui para a Itália, fui traficado. Você foi o quê? Foi traficado? Isso. Traficado em que lugar? Na Itália? Fui para a Itália, para Roma e Viareggio, na Toscana. E como aconteceu esse seu aprisionamento, essa utilização como tráfico sexual? Acontece que é tudo feito às claras aqui, né? Eles oferecem, diz que a gente vai... Eu paguei $12.000 e eles iam pagar passagem, lá eles iam tomar conta da gente. Fui, paguei. Só que quando chegou lá, tem aquela uma escravidão que tem fim. A dívida nunca acaba, só aumenta. Se você quebra um copo, quebra um prato, eles querem te multar, é por um copo, um prato, é $1.000, $2.000 de multa. Então, assim, nunca acaba. E isso eu me revoltei contra a cafetina, né? E me entreguei ao questor de Roma e fui deportado para o Brasil. Sei.
Chegando ao país, eu denunciei, eu tenho até denúncias contra ela. Ela foi uma das maiores cafetões da Paraíba, a Snardi. Snardi Alves Cabral, é conhecida ela. E chegando no país, ela mandou me assassinar, tomei 2 facadas aqui no Rio de Janeiro. Passei quase um mês em coma. Mas me levantei, só que quando eu me levantei, eu já sabia o caminho, né, pastor? Sim. Aí depois eu não fui mais por baixo das asas dos cafetões, eu fui sozinha. Porque já tinha feito amizade, já conhecia pessoas que estavam lá, que me apoiaram a voltar. Só que sempre buscando aquela falsa felicidade que a gente não encontra no mundo lá fora. Sabe? Aquele vazio por uma falta de uma família. A minha mãe, que me deixou um voto muito grande no coração, porque ela era meu tudo. Quando faleceu, eu me encontrei só no mundo e encontrei aquela liberdade maquiada de libertinagem, entendeu? Ou seja, eu pensei que estava livre, não, só que eu comecei a viver uma libertinagem. Eu caí no mundo das drogas, da prostituição, da promiscuidade. Nada para mim tinha mais valor. Uma pessoa que vinha para o Brasil, eu não tinha vontade de construir nada pelo fato de ser abandonado pela minha família e não deixar nada para eles, entendeu? A revolta, né? Que a gente cria por ter uma família e por ser abandonado por ela. Certo. E quando foi que a sua consciência se acendeu? O que foi que causou esse cair em si e dizer, bom, eu não, provavelmente até seja heterossexual, se eu não tivesse sofrido os traumas que eu sofri, se não tivesse ficado traumagatizado, que é uma expressão que eu uso, se eu não tivesse, provavelmente eu fosse um heterossexual. Mas acabou que eu me tornei um traumagatizado. E por causa do trauma, a minha atratividade, o entortamento da minha atratividade é este, conforme já se manifestou. Mas eu, mesmo que não tendo a pulsão essencial da heterossexualidade gritante em mim, tenho convicção de que sou filho de um trauma. E não quero ser filho de um trauma, ainda que eu viva uma vida eunuca, uma vida sem sexo, sem nada disso, eu prefiro, porque eu não estou de qualquer forma sendo eu mesmo, eu estou apenas sendo a expressão traumatizada de um abuso. Quando foi que essa consciência lhe alcançou? Quando eu estava já quase me deparando com a morte na Itália, sabe? Eu estava já usando muito crack. E eu cheguei a uma conclusão que se eu continuasse lá, eu ia morrer. E eu não queria morrer. Tá? Eu gosto muito de viver. E eu voltei para o país, para o Brasil, e tentei recomeçar do zero. Eu vou só entrar num detalhe para o senhor poder entender quando foi que eu tive a imagem que aquela mentira não estava me fazendo bem. Eu, depois dos implantes de silicone, isso me fazia muito mal. Eu tomava muitos remédios, sabe? Eu tenho até algumas caixas vazias aqui para o senhor ver, ó. Caixas vazias, né? Isso, tomava remédio para dormir, tá vendo? Codeína para dor. E diclofenaco de sódio, que eu tomava 2 com codeína. E assim, eu comecei a ver que, meu Deus, o que foi que eu escolhi para mim? Não era isso que eu queria. Eu comecei a orar, porque às vezes no nosso mar de desespero é onde a gente mais busca Deus. Eu comecei a orar e a crer que Ele não tinha me criado para passar por tudo isso. E por glória dele, eu vim morar atrás da casa de uma senhora evangélica. E essa senhora, pastor Caio, ela me amou do jeito que eu era. Sim. Porque se uma pessoa viesse me apontar o meu pecado, com os traumas que eu tinha, eu iria me defender, sabe? Mas ela não, ela me amou. Ela me recebia como Thalita, que era o nome que eu usava, e que ainda tenho até hoje em documentos. Eu estou lutando na justiça para voltar para ser Tiago.
Ah, você conseguiu mudar o nome para Thalita? Sim, tem até meu documento aqui para o senhor ver. Tá vendo, ó, Maria Thalita. Na justiça hoje, lutando para voltar a ser Tiago Oliveira. E tinha dias que a gente ficava até tarde assistindo vídeos de pregação, escutando a palavra. Tinha dias que eu chorava de um lado, ela chorava do outro. Só que aí me vinha um pânico dentro de mim. Como que eu ia para a igreja do jeito que eu estava? Eu ia ser crucificado. Só que essa mesma senhora, ela chegou para mim e disse assim, não, ninguém tem que lhe crucificar, Deus te ama do jeito que tu tá, Thalita. Ninguém da igreja tem o direito de dizer que tu pode ou não pode frequentar. Eu vou falar com o pastor e se você quiser, você pode ir sim. E eles me receberam como Thalita e me amaram do jeito que eu estava, entendeu? Que beleza, meu irmão. Olha, me chamavam por Thalita, agradeciam a minha presença no púlpito como Thalita. Nunca me mandaram botar uma roupa de homem, nunca me mandaram cortar o cabelo e nem nunca disseram que eu tinha que sair daquela vida pecaminosa. Mas a Bíblia, ela mesmo já diz em Romanos 8, acho que é do 8, 26 em diante. Não, é no capítulo 1. Isso, 1:26, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, eu precisava me libertar primeiramente dos meus traumas para poder me libertar do pecado. Como que eu ia me libertar da homossexualidade se eu tinha pavor do meu irmão? Se eu tinha pavor do meu pai, que nunca me deu assistência de um pai? Então, primeiramente, eu comecei a tentar perdoar aquela situação para poder ver que o que eu estava vivendo não era uma vida correta. Se eu conhecesse a palavra, eu iria entender que a homossexualidade é pecado. Deus ama o pecador, ele abomina só o pecado. Não era porque eu estava vivendo em pecado que ele não iria me aceitar. E eu comecei a renunciar à homossexualidade. Não foi uma varinha de condão que o pastor chegou e catapimba e virei hétero. Não, eu sofri com isso. Eu comecei a renunciar. O pior desejo, a pior briga é a briga da carne. Porque a carne pede aquilo diariamente, entendeu? Eu fui renunciando. Então você também, graças a Deus, não entrou nessa história de cura gay, nem dizer, não, eu vou me casar e vou ter filhos, porque você sabe que é uma temeridade fazer assim. O que você pode é fazer a escolha, e Jesus disse que nem todos estão aptos, mas você pode fazer a escolha por se tornar um eunuco por amor ao reino de Deus. Nossa, e é o que hoje eu me considero. Esse é um direito e é um desafio. Nem todos estão aptos para ele, mas quem quer que o faça por amor, exclusivamente por amor e com a mesma graciosidade e generosidade com a qual você foi tratado pela pessoa que acolheu você, você vai acolher todos os demais. O que você quer hoje? A gente tem um tempo um pouco limitado. Você me disse que gostaria de receber ajuda para fazer essas remoções. Não é isso? Hoje eu tenho um corpo que eu pareço uma lésbica, sabe? Sei. Então isso me constrange. Eu saio no meio da rua e o povo não entende o que é. Sei. Sabe? Sei. E eu queria que o senhor me ajudasse, se o senhor pudesse, tivesse ao seu alcance, a solicitar uma cirurgia para remoção desses silicones. Para pelo menos, mesmo que eu não volte ao ponto de partida, mas que eu chegue o máximo próximo, entendeu? Para me sentir confortável. Você quer voltar o mais próximo possível ao seu estado original, masculino, conforme você era antes dessas intervenções. Sim, até o uso da droga também, eu perdi muitos dentes. Até hoje, para sorrir, às vezes eu coloco a mão na boca porque eu tenho vergonha. Porque a droga acaba com a gente não consegue sorrir, meus dentes estão muito amarelados, me falta vários do lado aqui que eu perdi. Se o seu olhar é tudo cheio de curativa. Você tem que idade, Tiago? Eu tenho 32.
32. E você tomou muito hormônio? Eu tomei hormônio dos 15 até os 30. É mesmo? Nossa. Isso alterou bastante também a sua voz? A minha voz, eu tirei o pomo de Adão, né? E isso mexeu também. Ah, você tirou o pomo de Adão? Sim. Uhum. Isso altera a sua vocalização. Sim, eu acho que a minha voz nunca voltou ao normal, mas o importante é que meu coração esteja em paz com Cristo. Não, a voz é o de menos, meu filho. As exterioridades todas o são. Agora, é claro que a gente entende que você gostaria de ficar livre disso tudo, não para outra coisa, não para ficar indo de igreja em igreja, de palco em palco, sabe? Deus te salve de virar um testemunheiro ex-gay, porque é feio, é um mau testemunho, é corruptor para a alma. Mas eu gostaria de ver você, um homem sóbrio, que fez uma escolha sóbria, sensata, por amor ao reino de Deus, e que não vai ficar vivendo de antes e depois, nem de olha como eu era, olha como eu fiquei, nem associar o poder de Deus a essas transformações exteriores, porque o poder de Deus é a nova criatura, é a nova consciência, é o novo coração, é a nova atitude, é a nova disposição mental, que é o que está sendo construído em você. Essa é a operação significativa que está se realizando. Então, se eu entendo bem, nós estamos precisando no mínimo de 2 ajudas aqui. A primeira é de um cirurgião plástico, que é a semelhança do Dr. Jorge, o que ele fez com o nosso amigo Adão, que morava lá na Itália, e que era diferente, era heterossexual, que por uma questão de cafetinagem familiar religiosa foi encaminhado para ser um travesti, ficou bonito, ganhou uma grana como travesti, sempre sofrendo porque gostava de mulher. Até que começou a nos assistir, a palavra entrou nele e ele tomou a decisão que o transformou completamente. E ele, que sempre foi heterossexual, só trabalhava como travesti por causa do dinheiro, acabou de nos escrever semana passada, já 1 ano e meio depois de tudo ocorrido, nos dizendo que mudou para Londres, é gerente da Jaguar, está apaixonado por uma mulher linda, está noivo e vai casar. Então, mas o caso dele era diferente, ele sempre se sentiu heterossexual até quando era travesti. Então, no seu caso, você confessa muito mais como você ficou traumagatizado pelo abuso. Então, é diferente, é sutil, mas é diferente. E essas diferenças têm que ser respeitadas, tratadas com reverência, com calma, para não se forçar nada, que é para você não virar mais um desses que dizem, encontrei Jesus e me tornei heterossexual. E depois a gente vê o cara matando um leão por dia e depois vivendo uma vida hipócrita, triste, infeliz, o segundo estado pior do que o primeiro. De modo que o que eu quero pedir aqui é um cirurgião plástico que possa fazer a remoção. Pode falar aqui com a gente, dizer que você está disposto e dizer quem você é, a gente entra em contato ou passa o seu contato direto para o Tiago. E a segunda coisa é a questão dentária, que ele gostaria de ser devidamente ajudado. São 2 necessidades. Se você que está nos vendo agora pode ajudar, manifeste-se aqui. Do contrário, nós vamos esperar que isso espontaneamente aconteça. Certo, meu amigo Tiago? Certo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, conta com a gente sempre. E deixa aí o teu e-mail, o telefone eu já tenho, não é? Porque havendo qualquer notícia, seja da cirurgia plástica, da remoção dos implantes, ou seja do tratamento dentário, a gente fará contato imediato com você. Tá bom, meu amigo? Tá ok, pastor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pela franqueza, pela coragem e por tratar as coisas com limpidez. Que Deus te abençoe. Amém. Conta com a gente sempre. E aí, brother? Vamos aguardar.
Vamos aguardar. O chat está aí aberto para quem quiser fazer contato, puder fazer algo na sua área. Em favor do nosso amigo Tiago. É isso? Tiagão está aí. E você veja como o caminho de Deus no coração de cada um é sutil. E não tem que haver forçação de barra de nenhuma natureza. Uhum. Então, ele falou ali, eu sei que a homossexualidade é pecado. Querido, qualquer coisa pode ser pecado. A heterossexualidade pode ser pecaminosa. A homossexualidade, isso depende de como, depende do que, depende da motivação, depende da atitude, depende de como se trata. Se você disser, eu sei que a homossexualidade é anômala, eu concordo. Faz parte dos cardos e abrolhos que penetraram na nossa natureza, como milhares de outros cardos e abrolhos, são alterações na natureza. No seu caso, intervenção humana, como Jesus disse, tem uns que os homens fazem ficar assim. No seu caso, foram os homens que fizeram, que criaram, e o abuso viciou, e a mente ficou condicionada. Então, já sabemos a verdade. Mergulhe lá no meu site, no caiofabio.net, leia tudo que você encontrar lá. Escreva em busca a palavra gay, ou homo, ou homossexual, homossexualismo, homossexualidade, para aprender a diferença entre as coisas, enfim, ganhar uma consciência lúcida e se tratar bem, se tratar com respeito, se tratar com dignidade, viu, Tiago, e todos quantos estejam na mesma situação. E a recomendação é a leitura do meu livro 100 Barganhas com Deus, que vai ajudar a você, Tiago, e a tantos quantos sofram essa angústia, para que não a radicalizem contra o próprio ser, mas aprendam a tratá-la com bom senso e paz no Senhor Jesus. VNV TV, o canal é você.